Olá, alunos! Aqui é a professora Vanessa. Como eu tinha falado para vocês, eu ia gravar uma aula referente ao capítulo que vocês vão estudar para avaliação também. Lembrando que essa aula é para a turma do 7º ano do ensino fundamental. Então, além do Atlas, como eu já tinha falado, também o capítulo 4 do livro didático de vocês, que é justamente isso aqui, Indígenas do Brasil, tá? Esse capítulo, junto com o assunto do Atlas, que os dois assuntos do Atlas que a gente viu, vão ser referentes à prova que vocês vão fazer na próxima semana, certo? Então, quem puder pegar o livro aí, já pode pegar pra gente ir acompanhando pelo livro, tá? Então, já começando aqui, na página 98, onde tem assim, Terras de Ibirapitanga, tá? O indígena brasileiro. Aí ele vem mostrando aqui, nessas próximas páginas 98, na 99 e na 100, quais são as hipóteses, como é que esses indígenas surgiram ou chegaram no território brasileiro, tá? A primeira hipótese fala que provavelmente vieram pelo Estreito de Bering. Estreito de Bering é uma... Como é que eu posso explicar para vocês melhor? Uma pequena faixa de mar, uma curta faixa de mar entre a América do Norte e o continente asiático, que fica lá no Polo Norte, tá? É só um pequeno pedacinho de uma faixa de mar, então é uma curta distância entre um continente e outro, tá? Então, eles passaram desse continente para o continente americano, assim povoando e chegando até aqui, através desse estreito, tá? E a segunda hipótese é que já existiam índios existentes na América do Norte e eles vieram andando, caminhando ou vindo pelo Pacífico até chegar em ilhas e aqui próximo ao Chile, que é próximo da gente aqui do Brasil, e aí foram povoando essas regiões sul-americanas, tá? É basicamente isso que está falando aqui nessas 3 páginas seguintes. Então, a gente já pode pular aqui para a página 101, onde tem assim, povos que andam nus, tá? Essa parte aqui, e nas próximas páginas, 101, na 102, na 103 e 104, vem justamente falando dessas características de vida desse povo indígena, tá? A língua, o modo de viver, de se alimentar, a cultura, as terras existentes por eles, como é que eles trabalhavam, viviam nessas terras, as vestimentas, né, que eram quase nenhumas, eram só cobertas algumas partes, tá? E as principais tribos indígenas existentes no Brasil na época, que justamente aqui nessa página 101 vem falando, tem um mapa aqui que vocês podem acompanhar embaixo, e tem mostrando justamente quais eram essas principais tribos, tá? A primeira aqui, Tupi-Guarani, é só olhar na legenda que tem no mapa abaixo, tá? Tupi-Guarani, Jé, Aruaque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e entre outros grupos, tá? E percebam, pela legenda tem a corzinha da legenda e no mapa tem as corzinhas, as mesmas cores, que aí vocês observam através das cores em que lugares do Brasil essas tribos se localizavam, em sua maioria, certo? Então, essas próximas páginas justamente falando disso, da língua, da vestimenta, da alimentação deles, como é que eles cuidavam da cultura, das lendas existentes por eles, tá? É justamente nessas páginas até a 104, essas características culturais, físicas e a vida em sociedade deles, como é que funcionavam, tá? Já na página 105 tem assim, choque de culturas. Como é que se deu esse choque de culturas entre os portugueses que foram colonizou o Brasil e esses índios que já existiam aqui antes da chegada desses portugueses, tá? Desculpa. Que eles não brigaram fisicamente. Quando esses portugueses chegaram no Brasil, houve muita curiosidade entre os dois povos, tá? Os portugueses e os indígenas. Então, teve uma maior curiosidade e os portugueses viram que eles não brigaram muito por essa terra e aí começaram a usufruir tudo que tinha deles, inclusive dos próprios nativos, tá? Não teve essa guerra entre si, certo? Aí já pulamos agora para a página 106, onde tem assim, terra de índio ou terra de branco. Justamente isso aí. Que ele fala o quê? Esse estudo justamente, que os indígenas já moravam aqui. Só que os portugueses vieram e colonizaram o lugar. Só que essas terras pertenciam a quem? A esses índios ou esses portugueses que chegaram e colonizaram?
Então, quando vocês estudarem direitinho e ler, vocês vão entender, basicamente, dados estatísticos mostrando esse domínio português, como se deu esse domínio português e como se deu essa convivência desses índios através desse poderio dos portugueses, tá? Tem um gráfico na página 107, tá? Vem mostrando, assim, a distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa, onde era a maior ocupação desses indígenas, tá? Percebam que as cores definem aí no gráfico, tá? E sua maioria, percebam que a maioria da população indígena se concentrava na região verde, que é a região norte do Brasil, e até hoje é a maior concentração indígena do Brasil, também ainda continua nessa região do país, tá bom? Pulamos agora para a página 108, tá? Como garantir a terra, tá? O que acontece? Ainda restaram, no nosso país ainda restou alguns grupos indígenas, apesar do extermínio ocorrido na época da colonização, tá? Houve um grande extermínio por conta dos portugueses para com esses indígenas. Então, até hoje esses indígenas buscam o poderio, seja o documento de que aquela terra em que eles convivem pertence a eles, tá? Hoje em dia, se vocês estudarem, vocês vão perceber que eles não têm esse domínio sobre a terra, porque em documentos oficiais mostram que a terra de toda nação, assim, dessas nações, logicamente que a gente tem a propriedade sobre os nossos terrenos quando nós compramos, né? Mas para os indígenas, o território pertencente em que eles vivem pertence à nação, tá? E eles brigam até hoje justamente para que eles tenham esse poderio, eles tenham esse domínio dessa terra. Aí mostra justamente aqui nessa página 108, como é que dá o processo para que eles consigam esse domínio sobre a terra, tá? Eles mostram aqui. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para que o prazo determinado realize um estudo de identificação da comunidade indígena à sua área. Então, eles vivem naquela comunidade. Aí, a FUNAI, que é o órgão que regulamenta e protege os indígenas no Brasil, certo? Eles nomeiam esse antropólogo para que ele vá lá, estude se realmente eles pertencem àquela terra, tem gerações indígenas naquela terra. E aí ele mostra aí mais outros estudos. Aí eles mandam também sociólogos, um fundiário, mandam um etnólogo, um cartógrafo, um ambientalista. Então tem todo um estudo para que esse índio para que eles consigam ter o poderio dessa terra. Quando vocês lerem direitinho, vocês vão entender direitinho o que eu tô falando aqui. Tá bom? Então, esse capítulo é curto, a gente termina aqui justamente na página 108. Tem os exercícios das demais páginas, da 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118, que vocês podem fazer também, que já ajuda para estudos para prova, tá bom? Espero que você tenha entendido direitinho. Lembre de estudar esse capítulo, mas também os dois assuntos do Atlas. E boa prova para vocês, tá bom? Beijo!